É provável que muitas pessoas que leem a Bíblia, ao chegarem a esta oração, saltam-na, por achar que ela é longa. De fato, são 26 versículos. Eu acho, e repito, esse é o verbo, acho, que esta oração originalmente foi muito mais longa. Mas Lucas trouxe os melhores momentos, chamemos assim, as frases mais instigantes desta oração, já sabendo das nossas dificuldades. Também acho, apenas acho, que para pregarmos esse sermão, deveríamos não separá-lo em 4 ou 5 partes, mas pregá-lo de uma vez só, o que demandaria umas 4 ou 5 horas de duração. Porque, às vezes, quando fazemos aos pedacinhos, vamos perdendo a profundidade desta oração. Mas é assim que nós nos organizamos. Nós não temos essa capacidade nem de pregar 4 horas, nem de ouvir 4 horas. Chegamos, então, a esta última parte da oração, que começa no verso 20, que eu vou ler. Não penso somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim, essa parte do 20 eu já comentei anteriormente, mas precisava para entendermos o 21 e os subsequentes, a fim de que todos sejam um. Todo o ministério de Jesus está concentrado nesta oração. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está em conexão completa com Mateus 18, 19 a 20, o chamado vão ou ide de Jesus. Verso 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste, Jesus orando, para que sejam um, os meus seguidores, como nós somos, eu e o Senhor. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Lendo esta oração, nesses versos finais, nós aprendemos 3 coisas bem claras. A primeira, o Filho, o Pai Eterno e o Espírito Santo eram unidos, mas suas personalidades e missões eram distintas. Entendemos, portanto, aqui sobre a Trindade, esta primeira verdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo eram unidos, mas tinham personalidades distintas e missões distintas. Isso tem grandes implicações para nós. Segundo, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito atestava que o Filho, Jesus, era a Trindade em ação na Terra. A unidade dos 3 atestava que o Filho Jesus era a Trindade em ação. Terceira verdade que aprendemos aqui. Jesus se revelou a nós para que nós imitemos a realidade desta unidade. Esta é a verdade que nós não podemos esquecer. Jesus se revelou a nós para que nós imitemos esta unidade existente em Cristo. Esses são os 3
pensamentos fundamentais. Desses decorrem mais alguns que quero sublinhar. Primeiro pensamento que vem desse conjunto de certezas que acabei de apresentar. A unidade nos aperfeiçoa. Lembra-se daquele ditado popular que diz: a união faz a força? Basicamente isso. A unidade nos aperfeiçoa. Esta é uma verdade que nós não podemos ignorar. Quando nós estamos sem unidade, nós estamos fracos. Isso se aplica no plano pessoal, isso se aplica no plano nacional, isso se aplica no plano eclesial. Nós realizamos quando estamos, por exemplo, em harmonia conosco mesmos. Se eu não estiver em harmonia comigo, eu vou realizar? Não vou. O meu conflito não permitirá que eu realize nada. Esta é uma verdade que nós, de modo nenhum, podemos ignorar. Mas, às vezes, por alguma razão, nós ignoramos. Quando você pensa numa nação, quando você vê a história das nações, quando elas enfrentaram uma crise e elas se uniram em torno de um mesmo propósito, elas triunfaram. Mas quando elas se mantiveram em desunião, elas se fragmentaram. Quando, por exemplo, o Império Romano experimentou a desunião, acabou. Os impérios acabam, mas os impérios continuam quando há unidade. Repito, se aplica no plano nacional, no plano mundial, se aplica no plano da igreja, se aplica no plano individual. Então, a unidade nos aperfeiçoa. Pensa na sua família. Se todos estiverem com o mesmo propósito, unidos em torno do mesmo ideal, aquele ideal vai ser realizado. Mas se não houver unidade, se cada um faz o que acha certo, se cada um caminha para o seu lado, nada vai acontecer. Segunda verdade que esse texto claramente nos mostra é que a unidade demonstra que nós amamos. Vou repetir. A unidade demonstra que nós amamos. Podemos dizer que a unidade é um teste. Sem unidade, amor é palavra. Sem unidade, o egoísmo triunfa. Sem unidade, a dissonância, o desacordo. Veja aqui, podemos pensar numa orquestra. Você imagina numa orquestra, cada um tocando do seu jeito, ou, quem sabe, tocando até mesmo outra música. É um barulho, é uma algaravia. Não é uma orquestra, na verdade. Então, é a unidade que demonstra que amamos. Porque nós podemos dizer que amamos, mas se estamos unidos, mas não amamos. Vou ilustrar, é bastante evidente o que eu vou dizer. Vamos pensar numa família. Uma família em que o pai pensa uma coisa, a mãe pensa outra coisa. O que acontece? O filho já sabe manipular as informações, pede uma coisa para um, pede uma coisa para o outro e vai ver o que funciona. O que funcionar é o que ele vai fazer. Não é verdade? É assim que as coisas são, lamentavelmente. Então, não há como educar um filho, tocar uma família, sem essa perspectiva. A perspectiva da unidade. Então, esta é uma segunda verdade. Mas eu quero acrescentar uma terceira verdade. Nós devemos amar como Deus nos amou. Vou repetir. Eu sei que é simples. Mas é muito difícil. Devemos amar como Deus nos amou. É um chamado. Nós somos chamados, Jesus repete isso nessa oração, sublinha isso nesse final. Nós somos chamados para amar. Como o pai amou o filho, como o filho amou o pai.
como o Filho amou o Espírito Santo, como o Espírito Santo ama o Pai e o Filho. Por que tantas vezes nós não nos amamos? O maior obstáculo ao amor é a vaidade. Esse obstáculo faz com que eu e você queiramos colocar o nosso jeito de ser sobre os outros, nos leva a nos impor ao outro, colocar sobre o outro o nosso modo de fazer, o nosso modo de ser. Esse é um obstáculo ao amor. Mais ainda, a falta de amor sacrifica a unidade e aposta na morte contra a vida. Quem ama, aposta na vida. Quem não ama, aposta na morte. Nesta hora, quando nós pensamos em amor, pensamos em unidade, tendo Jesus como modelo, temos a Deus para imitar, uma pergunta logo nos salta. Será que essa unidade aconteceu na Igreja Apostólica? Possivelmente, quando você está lendo o livro de Atos, você logo observa que houve discordâncias. Se você mesmo ler os evangelhos, entre os 11 ou 12 apóstolos, também houve discordância. Quando você entra na história da primeira igreja cristã em Jerusalém, você vê que houve discordância. Quando você lê o capítulo 15, você vê que ali houve uma forte discordância. No entanto, quando você termina o capítulo, eles discordaram, discutiram, conversaram e prevaleceu o amor. Prevalecendo o amor, prevaleceu a unidade. Por exemplo, o apóstolo Pedro achava que o evangelho era para todos, mas primeiro, na ordem cronológica, para os judeus. Paulo achava que o evangelho era para todos, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que se pregaria aos judeus, se pregaria aos não-judeus. Eles discutiram, conversaram e chegaram a um acordo. Pedro foi pregar aos judeus e Paulo foi pregar aos não-judeus, juntamente com os judeus. Chegaram a um acordo. Eu, às vezes, ouço também que Pedro tinha um evangelho, João tinha outro evangelho e Paulo tinha um terceiro evangelho. Eu já cheguei a ouvir, inclusive, que, infelizmente, o que triunfou foi o evangelho de Paulo, um evangelho muito duro, e não o evangelho de João, um evangelho mais suave. É realmente uma conclusão totalmente infeliz, porque Pedro, João e Paulo pregam o mesmo evangelho, mas como eram pessoas diferentes, de lugares diferentes, de personalidades diferentes, de culturas diferentes, de circunstâncias diferentes, cada um deu a sua ênfase. Eu vou aqui dizer quais são as 3 ênfases e você vai me dizer se elas estão em desacordo. Quando nós vemos as 2 cartas de Pedro, fica muito claro para nós que a grande ênfase de Pedro é a santidade. E a palavra é hagios une, santidade. Hagios, santo, e o forma substantiva ou adjetiva, hagios une. Você vê várias vezes ele chamando a sermos santos nas suas cartas. João
dá ênfase ao ágape. Amor, toda hora, ágape, ágape, ágape. E Paulo dá ênfase a caris. Caris, 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 graça. Mas observem, qual é o maior capítulo, o mais lindo capítulo do apóstolo Paulo? 1 Coríntios 13. Qual é o tema? Ágape. O tema de João, por exemplo. Só para ilustrar isso. O que o apóstolo Paulo fala sobre santidade? Ele repete toda hora que devemos andar de modo irrepreensível. Por exemplo, não há de modo nenhum essa distinção. Pedro pregou aos judeus da diáspora. João pregou aos judeus e não-judeus a partir de Éfeso. Paulo pregou aos não-judeus, mas sem esquecer os judeus. As teologias e ministérios de Pedro, João e Paulo são complementares por causa do amor. E por causa do amor entre eles houve unidade. E por causa desse amor e dessa unidade, o evangelho pôde prosperar no mundo. De 11, 12 para 120, 500, 2.000, 5.000, milhares, milhões. Repito, as diferenças são inevitáveis, porque nós somos diferentes. Repito, moramos em lugares diferentes. Repito, vivemos em tempos diferentes. É claro que nós não devemos confundir unidade com uniformidade. Nós temos que pensar igualzinho. Nós temos que pensar com liberdade, mas mantendo a nossa unidade. E nem temos que pensar em união, confundindo-a com unionismo. Eu sei que aqui logo surge uma pergunta muito incômoda. Por que tantas denominações? Os católicos romanos acusam, e vamos dizer com razão, os protestantes de serem tantas denominações. Realmente são milhares as denominações protestantes. Só de batistas há 240 denominações ligadas à Aliança Batista Mundial. É, de fato, um problema. Eu, honestamente, digo que tem um lado negativo. Digo que é uma vergonha. Por outro lado, acho que é um ponto positivo, porque nós podemos estar mais à vontade junto com aqueles que têm um pensamento mais próximo de nós. Mas isso não é o meu objeto aqui agora. O catolicismo romano também tem muitas tendências internas. Como o catolicismo resolve esse problema? Na figura do Papa. O Papa é uma espécie de grande pensador, um grande líder, um grande guia, e todos estão submetidos a eles, até os que discordam dele. É um fato muito interessante, e raramente a Igreja Católica exclui, excomunga nos dias de hoje. No passado já fez muito disso. Mas a solução que o catolicismo encontrou foi colocar essa unidade na figura do Papa. É uma constatação. O pentecostalismo comum no Brasil e fora do Brasil resolve na figura do pastor, que em alguns lugares também agora estão sendo chamados de bispos. Mas quem pensa diferente é excluído. É preciso uma unidade, quase que uma uniformidade no meio pentecostal. Os batistas e as demais denominações históricas resolvem de outro modo. No caso dos batistas, resolvem pela confissão de fé, resolvem pela reunião colegiada, é a maneira batista de resolver, às vezes com bons resultados e às vezes nem sempre com bons resultados, porque a nossa natural tendência é a vaidade e o egoísmo. Nossas divisões são por egoísmo, eu quero o que eu acho melhor, por vaidade, eu sei o que é o melhor. Mas, de novo, nós não podemos esquecer a oração de Jesus. Sem amor,
o evangelho não cresce. Sem unidade, o evangelho não alcança aqueles que precisam alcançar. Como resolver essas difíceis questões? Minha principal sugestão, eu sei que ela é complexa. Nós devemos colocar o amor em primeiro lugar, acima da verdade. Vou repetir porque é um conceito que alguns talvez não concordem. Nós devemos colocar, quando há discordâncias, quando há projetos, quando há discussões, quando há conflitos, o amor em primeiro lugar. É o amor que perdoa. É o amor que suprime as transgressões, supera-as, acima da verdade. Se nós fizermos da verdade o nosso principal trilho sobre o qual caminhar, nós vamos nos separar. Cremos diferente. Um crê que a salvação se perde, outro que a salvação não se perde, e então se separam. A política separa, porque além da paixão, as pessoas colocam a sua ideologia, e aí ela separa. Por que colocar o amor em primeiro lugar? Se houver amor, haverá caris, graça. Graça que, com parte da graça em que vivemos, graça que o tratamento que damos um ao outro. Com amor, haverá caris. A ênfase de Paulo. Com amor, haverá hagiosde. A ênfase de Pedro. Essa hagios une, diante de Deus, essa santidade, só é possível por amor. Por que devemos ser santos? Que amamos a Deus. Não é por causa do castigo, é porque amamos a Deus. Porque se for por causa do castigo, faremos escondido, faremos de algum outro modo, vai arrebentar de algum jeito. Mas havendo amor, haverá cáris, havendo amor, haverá santidade. A unidade, portanto, é um requisito da nossa santidade. Não temos como ser santos sendo grosseiros, por exemplo. E a grosseria é exatamente uma das marcas da falta de unidade. Mas eu quero terminar voltando, então, à Trindade, que é o coração desta oração. O Filho Jesus, como eu disse, o Pai Eterno e o Espírito Santo eram unidos, mas as suas personalidades e as suas missões eram distintas. Foi o que eu disse. O que significa isso? Significa que a Trindade é e era uma equipe. A nossa família, a minha família, a sua família, como a Trindade, precisa ser uma equipe. A igreja precisa ser uma equipe. Somos pessoas diferentes em casa e na igreja. Temos missões diferentes. Uns cantam, outros tocam, outros ensinam, outros pregam, outros recebem, outros intercedem. Missões diferentes, porque somos pessoas diferentes. Tarefas nos tocam de modos diferentes. Mas o resultado é, Jesus Cristo é anunciado. A Trindade era uma equipe. E Jesus disse que formava uma equipe com o Pai e com o Filho para que o mundo cresça. E quando nós formamos uma equipe em amor e unidade, o Evangelho alcança as pessoas. Eu disse, na abertura logo da mensagem também, que a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo atestava que o Filho era a Trindade em ação. Quando estamos unidos, quando marchamos unidos na igreja, quando seguimos unidos na igreja, nós mostramos ao mundo que nós fomos enviados para anunciar e viver a igreja.
É na unidade que nós dizemos para que viemos. É na unidade que dizemos o que fazemos. Nós temos um exemplo disso muito claro, que é o nosso Cantando Natal, que infelizmente há 2 anos não temos feito. Se Deus quiser, este ano faremos. A igreja toda se une. Alguns apenas carregando cadeiras, apenas entre aspas. Outros tocando, outros cantando, outros recebendo as pessoas, outros convidando. A igreja se une e a praça se enche, se apinha de pessoas. E o evangelho é anunciado. Não é o trabalho de uma pessoa, nem de uma orquestra, nem de um coro. É o trabalho de uma equipe chamada igreja, unida para aquele propósito. Eu disse, em terceiro lugar, que Jesus se revelou a nós para que nós imitemos a unidade da Trindade. Aqui eu quero ser bem prático. Como é que nós vamos promover a unidade? Eu quero sugerir 3 R's. R de reflexão, R de respeito e R de reconciliação. Para manter a unidade, nós precisamos refletir o que é que estamos dizendo. Por que estamos dizendo? Como estamos dizendo? Que sentimentos há naquilo que estamos dizendo? Todos sabem que os nossos dias são muito conflitivos. Todos sabemos disso em casa, na igreja, na sociedade. Todos nós sabemos. Então, eu e você temos uma tarefa de, antes de dizer, pensar por quê, o que e o que estamos sentindo. Se nós concordamos ou discordamos, o que é, como e por que estamos dizendo. Às vezes, uma ênfase, uma entonação gera uma guerra. Eu não tive a intenção. Nós temos que cuidar muito do que dizemos, do como dizemos e por que dizemos. Se uma pessoa está numa situação difícil, seja ela qual for, como vamos ajudá-la? Colocando mais peso sobre ela, acusando-a disso ou daquilo, lembrando na cara dela, eu não lhe falei, por exemplo. Vamos refletir. Se nós refletirmos naquilo que dizemos, seu conteúdo, na forma que dizemos e na intenção pela qual dizemos, nós vamos manter a unidade. Isso implica, talvez, em não dizer. Em outro momento, talvez você diga, mas não agora, o que não vai promover a unidade. Segundo R, respeito. As pessoas são diferentes, vêm de famílias diferentes, têm histórias diferentes, logo vão ter perspectivas diferentes, religiosas, políticas, éticas, vão ter perspectivas diferentes. Vamos ouvir. Vamos criar um ambiente em que as pessoas possam dizer respeitosamente e um ambiente para que as pessoas possam falar respeitosamente. Cultura do respeito, que implica em falar com respeito e ouvir com respeito. E o terceiro R, que certamente muito desse R estamos precisando, é reconciliação. Já está a época
de nos reconciliarmos com aqueles com quem nós brigamos ou com aqueles que brigaram conosco. Agora, se cada um esperar que o outro tome iniciativa, não haverá reconciliação. Pense na sua família. Medite aí na sua família. Há alguma separação? Algum familiar que não fala com o outro por razão A ou B? Tome iniciativa. Meu querido, minha querida, olha, eu realmente estou aqui, quero pedir o seu perdão, eu pensei mal de você, eu falei mal, ou eu fui grosseiro, eu fui firme demais, o que você quiser. Não ponha a culpa no outro. Assuma a sua responsabilidade. Vamos reconciliar, nós somos irmãos, por exemplo, porque, infelizmente, já soube de casos que no funeral um irmão não foi no funeral porque estavam brigados. Isso é para sempre, não tem mais solução. Por que isso? Na igreja, de igual modo, tempo de reconciliação, seja qual for o motivo de ofensas recebidas ou imaginadas que foram recebidas, ou posições A ou B, é tempo de voltar. Irmão, vamos voltar, vamos nos reunir, estivemos juntos tantos anos, pessoas 30, 40 anos de convívio que romperam por A ou por B, é o tempo de reconciliação. 3 R's para você aí. Reflita sobre o que você tem dito, como tem dito, por que tem dito. Respeite os que pensam, os que dizem diferente de você, seja em qualquer área. Eu vejo no Brasil, por exemplo, uma grande discussão com os chamados reformados. Aqueles que acham que há uma dupla predestinação. Deus já predestina uns para perdição e salvação, e isso é imutável na sua soberania. Outros que pensam que Deus predestina, mas cada um faz a sua própria escolha. Então há uma discussão e as pessoas não conversam uma com a outra. Quando há um congresso de teologia, só vão daquele lado, não se abrem para os outros. Temos que acabar com essa ideia, nos respeitar. O irmão lá é predestinista duplo. Excelente, meu irmão, estamos juntos. Nós temos que estar juntos para proclamar a salvação em Cristo. Porque se eu for reformado e você for não reformado, o mundo vai ficar discutindo quem está certo, quem está errado, e Cristo fica em segundo plano. Dê um exemplo e tantos outros possíveis. Você convida um irmão para ir à igreja, ele fala daquele lá não falo com ele, porque ele, isso ou aquilo, a pessoa volta, nem vem. Reflita, respeite, reconcilie-se em casa, na igreja, no trabalho. No trabalho é um ambiente onde se passa tanto tempo e às vezes nós brigamos por ênfases, por projetos, por metas, por sentimentos, por impressões, às vezes falsas. Às vezes somos inimigos de pessoas que disseram coisas que nunca disseram. Jesus nos chama, então, ao amor e à unidade. Ele coloca bem claramente: se vocês não se amarem, vocês vão fracassar. Porque a missão de vocês é tornar o Pai, o Filho e o Espírito Santo conhecido. A missão de vocês é distribuir, por meio da pregação e da vida, a salvação, o evangelho, a graça. Mas se vocês não tiverem amor, se vocês forem desunidos, vocês vão fracassar. E nós não queremos fracassar. Por isso eu lembro, para terminar, aquela frase do século XVI, de um autor chamado Peter Meiderlin. No essencial, unidade. Isto é, o mais importante de tudo é unidade. No não essencial, predestinação, não predestinação, partido A político, partido B político. Liberdade, o essencial. Vamos falar a grande diferença. E em tudo, caridade ou amor, caris, é uma tradução também para encontramos de caridade. Em tudo, caridade. Em tudo, amor.
Claro que foi colocado unidade, liberdade, caridade para até formar uma rima, mas a ideia de amor, de ágape. O ágape tem que estar acima de tudo. Ágape primeiro, amor primeiro. Tendo amor, há unidade. Tendo unidade, há liberdade. E em tudo haverá amor. E o mundo crerá. O mundo só crerá no amor de Deus se vir este amor em nós. Senão, esse amor não será visto. Senão, a nossa missão não se realizará.